Olá, meus amigos, que bom estar com vocês de novo aqui. Eu hoje quero trazer um texto bem espiritual para vocês e vou citar um livro assim que é muito fantástico no final. É importante a gente pensar de que a Bíblia ela revela os bastidores da história pessoal, da nossa história, da vida social, da vida política, do auge, né, de impérios, da queda de impérios. Então, é interessante que o apóstolo Paulo ele disse que a nossa luta no dia a dia da vida não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, as potestades do mal nos lugares celestiais. Ou seja, Paulo ele abre a cortina assim da realidade, mostra, a Bíblia mostra isso, né? Não só o apóstolo Paulo, mas a Bíblia como um todo, ela mostra essa guerra entre o bem e o mal no dia a dia da nossa vida, desde o tipo de roupa que você escolhe para vestir, a página da internet que você abre para ver, os pensamentos que você tem, que a gente tem. Então, em tudo existe a guerra entre o bem e o mal. Os incrédulos, eles dizem assim, mas quando é que a Bíblia vai chegar no que a ciência revela? Mas a pergunta certa, eu acredito, é quando é que a ciência vai chegar no que a Bíblia revela. Claro, a Bíblia não é um livro de ciência, não é um compêndio de ciência, mas ela tem várias ciências ali. A Bíblia tem história, tem matemática, tem geografia, tem poesia, tem física quântica, né? Tem engenharia, tem teologia, tem psicologia, tem sociologia. Então, a pergunta melhor é essa, quando é que a ciência vai chegar naquilo que a Bíblia já revelou, que Deus revelou em sua palavra? A palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, são vários nomes, né? O livro texto dos cristãos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, então isso chama-se Bíblia. A palavra de Deus é a única coisa estável que existe nesse mundo. Os avanços da ciência mudam, muitas vezes, verdades anteriores. Por exemplo, antigamente, a ciência dizia que o ser humano precisava de 200 miligramas de proteína por dia na sua dieta. Os achados científicos foram mudando e hoje se atribui um valor em torno de mais ou menos 50 miligramas por dia, dependendo se é homem, se é mulher, a idade, a atividade profissional, o peso, a altura. Então a gente pensa assim, será que Deus dirige a história, apesar das confusões, tragédias, violências sociais, né? e guerra, enfim, problemas mundiais graves? Os escritores bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, insistem que Deus dirige a história e se revela nessa história. Entretanto, nem tudo na história revela a vontade de Deus, porque nós, seres humanos, somos livres para fazer escolhas más ou boas, né? Mas quando fazemos escolhas más, então isso acaba influenciando a história, assim como escolhas boas também. O fato de Deus atuar na história não significa que ele causa tudo o que acontece. É interessante que tem textos bíblicos que dá a impressão de que Deus fez uma coisa, e a gente tem que entender realmente a verdade, o contexto, de que muitas vezes a Bíblia pode dizer que Deus fez alguma coisa, quando na verdade ele não evitou que aquilo acontecesse, porque ele respeitou a liberdade das pessoas, e as pessoas tomaram decisões, e aí algumas coisas em alguns momentos não deram certo. Mas não deram certo não é porque Deus fez com que não desse certo, é que as pessoas escolheram fazer aquilo que estava na cabeça delas, em vez de seguir as recomendações espirituais do Criador. Então, em vez disso, né, em vez de a gente pensar que o fato de Deus atuar na história não significa que ele causa tudo o que acontece, repetindo o que eu disse. Então, em vez disso, significa que, apesar das maquinações e da maldade do ser humano, Deus está presente, executando a sua vontade, a vontade dele, soberana, e trará a história da humanidade a um fim grandioso e glorioso. E é muito interessante quando a gente estuda as profecias bíblicas,
a gente vai vendo como que os fatos vão acontecendo exatamente como está narrado ali. Alguns argumentam que os assuntos humanos, assim como o restante da natureza, são essencialmente de caráter cíclico, sem um fim significativo. A Bíblia revela que a vida humana corre numa linha, não em um círculo repetitivo, apesar de que alguns aspectos da história se repetem. Mas a Bíblia revela que a vida humana, então, ela vai numa linha e que Deus revelou nas Escrituras que haverá um fim desse sistema de vida com injustiça social, com violência, corrupção, doença, morte, mentira de líderes, né, de várias áreas do poder público, ou eclesiástico, ou empresarial nesse mundo. E Deus nos revelou como tudo terminará. Então, essa narrativa está no texto bíblico. Deus mostrou como as coisas vão acontecendo e o que vai acontecer no final, não importando quais sejam as escolhas que façamos enquanto não chegamos ao fim. Assim, então, pela Bíblia, nós podemos acreditar que o futuro se desdobrará assim como Deus predisse. Você vê as profecias em relação à vinda do Messias, Jesus Cristo, elas aconteceram exatamente no tempo certo, da maneira certa como estava escrito, centenas de anos antes de Jesus vir. Os profetas bíblicos eram primariamente porta-vozes de Deus para a humanidade. Por exemplo, a história caminhou no sentido de, em certa ocasião, Jerusalém, a capital dos judeus, seria entregue à Babilônia em cumprimento das predições de Deus sobre o destino de Israel. E foi assim. Entretanto, reis e poderosos líderes políticos raramente acreditam que a história funciona dessa maneira. Eles imaginam que as decisões do seu governo dirigem a vida pública. Eles pensam que, em última análise, eles estão no controle. Mas Jeremias e outros profetas bíblicos afirmaram o contrário. O livro de Jeremias, por exemplo, na Bíblia, é um lembrete impressionante do poder da palavra de Deus que se cumpre nos eventos históricos. Então, Deus dirige a história para que a verdade triunfe ao final. Mesmo que pareça que não, né? A gente olha assim, o cenário mundial hoje em dia, puxa, quanta confusão, quanta violência, quanta mentira, quanta manipulação de informação, né? Quanto conflito de interesse até no meio científico, né? De cientistas que se vendem para os Big Pharma, né? Os grandes laboratórios, enfim, juntos com líderes políticos para construir coisas que acontecem no mundo, né, em função de uma ganância, em função de uma visão humanista, materialista. Então, na Bíblia também a gente pode ver o exemplo bíblico de Daniel, no capítulo 2. Depois você vai, quando tiver um tempinho, pega a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, compre uma. Ou então acesse até você comprar na internet, tem biblia.com.br. Você vai ali no livro de Daniel, está no Antigo Testamento, no capítulo 2, ali aquilo foi escrito há mais de 2.600 anos atrás, e a história que se tem desenrolado exatamente como Deus predisse ali. Deus deu um sonho, ali Daniel estava exilado em Babilônia, no livro Daniel fala sobre isso, e então o rei era Nabucodonosor, era o chefe da Babilônia, né? Então Deus deu um sonho para Nabucodonosor e ele ficou muito impressionado com esse sonho, mas ele não lembrava do sonho. Depois você vê detalhes lá no relato do livro de Daniel. Mas resumindo a história, então disseram para Nabucodonosor que tinha alguns rapazes judeus ali que eram inteligentes, que quem sabe o Deus dele poderia revelar o sonho. Então chamaram Daniel na corte do rei e Daniel, então foi pedido a Daniel, o rei pediu, olha, qual foi o sonho que eu tive? E aí Daniel falou assim, só conta o sonho e eu vou tentar interpretar o sonho. Não, mas eu não lembro do sonho. E aí Daniel pediu um tempinho para orar a Deus, ao Deus criador do universo, e Deus deu a Daniel a revelação de qual foi o sonho que o rei Nabucodonosor tinha tido. E esse sonho era uma estátua.
A cabeça era de ouro, os peitos e braços de prata, os quadris e pernas de bronze, as pernas de ferro, e os dedos dos pés era ferro misturado com barro, os 10 dedos dos pés. Então, quando Deus revelou a Daniel o significado desse sonho e contou para Nabucodonosor, ele ficou boquiaberto. Isso aconteceu 500 anos antes, né, de Jesus. Então, nesse sonho, a cabeça de ouro dessa estátua era a Babilônia. Babilônia foi chamado de Império Áureo, né, de ouro, muita riqueza, muito poder. E Daniel disse, olha, depois de você, Nabucodonosor, vai haver um outro reino, que era a Média Pérsia. Depois vai haver um outro, que é a Grécia. Depois vai haver um outro, que é a Roma, o Império Romano. E depois o Império Romano vai ser destruído e vai vir os povos pela divisão do Império Romano, que foram aqueles povos lá, antigamente, eram os burgundos, os eros, os germanos, né? São 10 povos que surgiram com a divisão do Império Romano, que deram origem, esses povos, aos países da Europa. Mas no sonho que Nabucodonosor teve, ele sonhou com essa estátua, né? E cada parte da estátua significava um império que viria no futuro. E a história confirmou realmente isso, claro, a gente estuda isso. Quando eu estudei no antigo ginásio, né, eu estudava história do Brasil e história mundial. Então foi isso mesmo, a sequência foi essa, né? Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma, depois os povos que dividiram com o Império Romano caiu, foi então os países que deram origem à Itália, né? Aliás, à Europa, né? A Itália, a França, Portugal, a Alemanha, etc. Então, mas nesse sonho que Nabucodonosor teve da estátua, tinha uma pedra que vinha em direção aos pés da estátua e batia nos pés da estátua, esmiuçando tudo. Então, essa pedra significa o reino de Deus, a volta de Jesus, um reino que não será destruído, que não mais passará. Então, todos os reinos passam, né? Tudo passa nesse mundo, mas Jesus voltará em breve e vai estabelecer finalmente o seu reino, né? Um reino de justiça, de paz, em que não vai ter mais tristeza, nem dor, nem corrupção, nem violência, nem conflitos de interesse, nem diferenças absurdas de classe social. Não vai existir mais isso. Então, nesse capítulo 2 de Daniel, a história, ali foi contada a história, né? E foi se desenrolando exatamente como Deus disse. E é impressionante que, apesar dos milhões de pessoas, todas com livre arbítrio, que viveram durante as longas épocas retratadas em Daniel 2, o Senhor Deus sabia exatamente o que iria acontecer, né? E quais reinos que subiriam, que surgiriam e cairiam. Então Daniel estava certo ao escrever, inspirado por Deus, que o Império Babilônico, no qual, né, ele era exilado ali, cairia. E como eu disse, depois veriam então esses outros reinos, né? Medo-Persa, Grécia, Roma e tal. Então, dentro dessa análise, por exemplo, se a gente analisar esse sonho que Nabucodonosor teve, que Deus deu a revelação para Daniel, e que, analisando os impérios que surgiram, só falta acontecer aquela última parte do sonho, que é a pedra que vem e bate nesses pés, que é realmente a última parte da profecia, que é a volta de Jesus Cristo. Né? Então não importa a trajetória humana, não importa se a trajetória humana pareça caótica ou fora de controle, como parece que está. Existe, na verdade, está sendo conduzido para isso, né? Os princípios da nova ordem mundial, aí entra Fórum Econômico Mundial e esses poderosos do mundo, né? Donos de big companhias e redes sociais, esse pessoal todo rico, ultramilionário, estão trabalhando junto com liderança religiosa, religiosa contrária à palavra de Deus, para criar um caos, né? Um caos né, que vai chamar nova ordem mundial, ou seja, querem criar um caos para então trazer uma possível solução
uma pretensa solução, mas da maneira deles, que não é a maneira de Deus. Não vou falar sobre isso aqui agora, mas estamos caminhando a passos largos para isso aí, né? Então já está aí predito uma nova pandemia, então tem uma agenda que está montada desses líderes que têm trabalhado contrário ao plano de Deus para criar um caos e depois trazer uma solução, segundo eles, para a humanidade, que vai ser uma coisa bem difícil. Então, existe uma história por trás de cada situação dessa, um drama, uma luta entre dois princípios radicalmente diferentes. Existe um grande conflito entre o bem e o mal, entre o Deus criador do universo e o inimigo dele, que é Satanás. Com essa visão, fica menos difícil compreender a história humana e o significado de tudo. Ou seja, o que as Escrituras revelam, o que a Bíblia revela, é que os eventos aqui na Terra, em nível pessoal ou geral, estão ligados a essa batalha espiritual mais ampla. Tudo se desenrola no contexto desse grande conflito. E a boa notícia é que na cruz a derrota de Satanás foi garantida. Essa luta terminará e com ela toda dor, sofrimento, violência, medo, corrupção, incerteza que enchem a história humana. Você já reparou que a história mundial é dividida por um evento? E não foi o surgimento nem o desaparecimento de um grande império, como se poderia esperar, nem a descoberta de um novo continente. A história do mundo foi dividida pelo nascimento de um mestre divino que vivia em uma parte relativamente obscura do vasto Império Romano. Considerando o número incontável de judeus que nasceram naquele tempo, é ainda mais revelador que esse único nascimento entre tantos tenha sido o marco que dividiu a história do mundo em seus dois maiores períodos. Esse evento, é claro, foi o nascimento de Jesus Cristo. A história se dividiu em antes e depois de Cristo. Interessante isso, né? Alguém disse assim, nos anais da história humana, o crescimento das nações, o surgimento e queda de impérios aparecem como dependendo da vontade e façanhas do homem. É dessa autora que eu gosto de citar, Ellen White. E ela continua dizendo assim, o desenvolvimento, eu vou ler aqui na minha tela, o desenvolvimento dos acontecimentos em grande parte parece ser determinado por seu poder, ambição ou capricho, né, do homem, né? Na palavra de Deus, porém, é afastada a cortina e contemplamos ao fundo, em cima, em toda marcha e contramarcha dos interesses, poderios e paixões humanas, a força de um ser todo misericordioso a executar silenciosamente, pacientemente, os conselhos da sua, de Deus, né, própria vontade. A Bíblia revela a verdadeira filosofia da história. Um dos ataques mais duros de Satanás contra a verdade foi contra o relato do capítulo 2 de Daniel. Ele usou eruditos que afirmaram que Daniel capítulo 2 foi escrito cerca de 165 anos antes de Cristo, e não como na realidade cerca de 500 anos antes de Cristo. Ou seja, muito tempo depois que muitos dos eventos preditos nesse capítulo já tinham ocorrido. Porém, o argumento foi destruído pela própria profecia. Como Daniel poderia ter predito com tanta precisão a divisão de Roma nas nações da Europa moderna, o que não aconteceu até mais de 500 ou 600 anos depois de 165 a.C. O objetivo de colocar uma data tardia para Daniel foi tentar despojá-lo do seu poder profético, mas falhou vergonhosamente. Queridos, nada pode ir contra a verdade. Nada pode ir contra a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. No contexto de Deus e da história, podemos apreciar mais o significado de salvação. A cruz de Cristo revela o fundamento e também o significado mais profundo da história do mundo. A cruz nos diz que, ao nos perdoar e nos tornar seus filhos, Deus abriu diante de nós uma nova esperança para o futuro, em que não precisaremos carregar a grande culpa pelo nosso caráter contaminado e pelos nossos pecados. Essa culpa foi tirada por aquele, com A maiúsculo, né, que, como diz Isaías 53, versículo 4, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si,
e esse é Jesus Cristo. A doutrina da salvação pode ser expressa assim: Deus cancela a nossa história irremediavelmente fracassada e em seu lugar coloca a história dele. Por meio dele, a história da escravidão do pecado é encerrada em nossa vida. Nossa história pessoal é substituída pela perfeita história de Jesus. Em Jesus Cristo encontramos não apenas liberdade do nosso passado, mas a promessa de um futuro maravilhoso. Na cruz, o Senhor garantiu que, não importando o que acontecesse em nossa história, nem na história mundial, um novo e glorioso futuro está diante de nós e do mundo. Creia nisso, mas não é aqui, não é com os governantes desse mundo, é com a volta de Jesus, aquela pedra que vinha no pé da estátua que Nabucodonosor sonhou e que significa o começo, aí sim, de uma nova terra, como diz a Bíblia, aonde haverá justiça. Deus fará o clímax de nossa história com a volta de Jesus para o juízo final e o estabelecimento do seu reino, conforme está revelado no símbolo dessa pedra, né, que vinha aos pés da estátua, lá como está descrito em Daniel capítulo 2. Queridos, nós estamos muito perto desse evento, muito perto mesmo, mais do que pensamos. Vale a pena estudar na Bíblia o livro de Daniel, o capítulo 2, e os evangelhos, como toda a Bíblia, né? Para aprender o que devemos fazer para entrar nesse reino fantástico, o reino de Deus que será eterno e que começará bem em breve. Bom, eu queria deixar para vocês a indicação de um livro maravilhoso. Esse livro realmente, para mim, ele abriu assim a cortina da realidade e mostrou o que existe atrás dessa realidade, desse feijão com arroz, como a gente diz, né? Dessas façanhas humanas, o que tem atrás disso aí. E você pode ler esse livro gratuitamente no seu computador, no seu tablet, no seu celular, aí acessando a internet, ograndeconflito.com.br. Tudo junto, tudo minúsculo, ograndeconflito.com.br. Acesse agora mesmo, comece a ler, você pode baixar esse livro gratuitamente. Esse livro, ele mostra a guerra entre o bem e o mal de maneira clara, de maneira distinta, e que então leva você a tomar as decisões que você quiser tomar, né, em relação à luz ou às trevas, à verdade ou ao erro, a Deus ou a Satanás. Claro que eu oro e peço que Deus ajude você que está assistindo, né, esse vídeo ao ler esse livro, ograndeconflito.com.br, que Deus te proteja nessa leitura, que Ele ilumine a sua mente e que te dê a capacidade de você decidir pela verdade, talvez maior do que você já conhece hoje, ou que pode ampliar seu conhecimento, mas levando você a decidir pelo lado do bem, o lado de Deus, o lado de Jesus Cristo. Tá bom? Eu vou repetir, acesse esse livro, ograndeconflito.com.br. Grande abraço, fique com Deus, que Deus te proteja. Até mais.